Está fraco. A paz do Senhor para a igreja. Glórias a Deus. Nós iremos meditar hoje no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. E no versículo de número 4, glória a Deus, glória a Deus. Lucas 5, verso de número 4. Você que tem Bíblia, não colocava ali, você que tem Bíblia pode abrir. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você achou? Diga amém. Diz assim, verso de número 4, do capítulo 5 de Lucas. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Diga amém. Aceitai-vos, por favor. Glória a Deus. Queridos, quero louvar a Deus porque Ele é bom e a benignidade dura para sempre. Louvar a Deus pela vida do meu irmão que veio hoje nos prestigiar, juntamente com minha cunhada. Deus abençoe. Tudo que está acontecendo neste culto é para a glória de Deus. Ele é digno de toda honra e de todo louvor e de toda exaltação. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 9 ao 11, está escrito desta seguinte forma: pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, se dobre, e toda a língua confesse que só Jesus é o Senhor. Não existe pessoa mais importante aqui nessa noite do que Jesus. Não existe nome mais poderoso aqui neste ambiente do que o nome de Jesus. Ele é digno de toda exaltação. Ele é digno de todo o louvor. É Ele que tem o poder nas suas mãos. E quando Ele opera, ninguém pode impedir o trabalho de Deus. Você pode dar glória a Deus misturado com aleluia. Quantos estão desejosos de ouvir uma palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então ore para mim, não perca a sua atenção. Eu tenho algo de Deus para você aqui. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, é um texto que é bastante conhecido. Só que eu queria que você prestasse atenção. E se você tivesse a oportunidade de pregar a respeito, falar um pouco a respeito desse texto, você falaria, porque é um texto que é conhecido entre nós. E foi esse texto que Deus colocou no meu coração para nós nos alimentarmos de uma porção dos céus nessa noite. Nesse período do capítulo 5, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
está no lago de Genezaré, que também é famoso e chamado como o lago da Galileia. E no período em que Jesus estava sobre a terra, Jesus era sempre acompanhado de grande multidão. Aonde Jesus estava, a multidão também estava. Porque Jesus atrai multidões. Porque nele está o poder. Porque ele é o Filho de Deus. E ele tem toda a autoridade sobre a terra, assim diz as Escrituras. Só que desta vez, Jesus está perto do lago e Jesus vai avistar 2 barcos. Eu disse quantos? Ele vai avistar 2 barcos de muitos que estão ali. E o texto vai dizer que quando Jesus avista 2 barcos, que era o de Simão Pedro, o texto vai dizer também que ele vai avistar os barcos, e os pescadores haviam descido do barco e estavam lavando as suas redes. Este é o versículo de número 2 do capítulo 5. Agora perceba comigo, Jesus avista 2 barcos, os pescadores estão fora dos seus barcos. E a primeira lição que nós podemos aprender, e a primeira aplicação que nós podemos trazer para nós, é que estar fora do barco é estar fora da posição de Deus, ou da posição que Deus quer. Estar fora do barco é estar fora do propósito que Deus estabeleceu para você. Estar fora do barco é sair da vontade de Deus. Perceba que os discípulos estão fora do barco. Eles não estão fazendo o que eles costumavam a fazer. E eu andei pensando a respeito sobre esta questão de estar fora do barco. E se nós pensarmos um pouco a respeito de estar fora do barco, hoje em dia, o que tem de irmãos e irmãs que estão fora do propósito, do caminho que Deus estabeleceu para ele, são muitos. Existem pessoas que frequentam cultos domingo, quinta, terça-feira, mas que estão fora do propósito que Deus estabeleceu. Só que assim como Jesus viu que o barco de Simão estava vazio e que ele havia descido do barco, Jesus também viu quando você saiu do barco que era teu. Então Jesus está avistando o barco está vazio e os discípulos estão fora. O segundo tópico, ou a segunda ação que Jesus fez dos discípulos, é que os discípulos estavam no processo de lavar as redes. Ou seja, Jesus está no lago e Jesus está observando, olha para mim, Jesus está observando que os discípulos estão no processo de lavar. Os discípulos não estavam em processo de término de lavagem. Os discípulos estavam num processo em que estavam
lavando, estava no ato de lavar a rede. Só que este processo de lavar a rede é um processo natural de todo final de pesca. Porque quando o pescador lança a rede não traz só peixe, traz os mucos dos peixes e as impurezas do mar. Então as redes também vêm com lixo além dos peixes. Por qual motivo eles estavam lavando a rede? Para tirar as impurezas da ferramenta de trabalho. E perceba que a rede é uma ferramenta do pescador. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo distribuiu algumas ferramentas para a sua igreja. Distribuiu algumas ferramentas para a sua noiva. E quando eu falo de ferramenta, eu falo de instrumento, eu falo de dons espirituais. Como, por exemplo, o dom da palavra. É uma ferramenta, é um dom que Deus disponibiliza para a sua noiva. O dom do louvor também é uma ferramenta que Deus disponibiliza para a sua igreja. Perceba que eles estão lavando a rede. E aqueles que têm este dom, o dom da palavra, o dom do louvor e outros, não podem deixar que a ferramenta que Deus os concedeu seja contaminada pelas impurezas do mar dessa vida. Um exemplo que eu vos dou. Por exemplo, aquele que tem o dom da palavra. Nós vamos chegar lá, tenha paciência. Pensar que vai ter êxito na mensagem se tiver uma frase de efeito. Pensar que vai ser feliz na mensagem se tiver uma tática teológica, uma tática humana, uma mensagem já pronta de uma internet, para que a glória de Deus venha a cair. E o problema é que muitos têm entrado por este caminho. A rede e a ferramenta está tão suja que quando ele prega ninguém sente nada. Preste atenção, que quando ela canta, a unção não desce porque a ferramenta está suja. Tem gente que ora 1 hora e ninguém sente nada porque está tão com técnica, que a ferramenta está tão suja, que a glória de Deus e a unção não desce. Mas enquanto eu estava estudando essa palavra, Deus colocou no meu coração: avisa para a minha igreja que a água do Espírito Santo está sendo derramada, e Deus está dando oportunidade para algumas pessoas aqui lavarem a ferramenta que Deus colocou sobre a sua vida. Nessa noite você só vai sair daqui com a ferramenta suja se você quiser, porque já tem água nessa noite sendo derramada para a minha vida e para a sua vida. Ferramenta lavada não precisa de força humana, de tática, de jeitinho ou de força do homem. Ferramenta lavada, ei, você joga a rede e o Espírito Santo faça com que os peixes venham para a rede e você pega a rede cheia de peixe. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Nessa noite Deus te dará a oportunidade de você sair com a rede, com a ferramenta que Deus estabeleceu sobre a sua vida lavada. Não vai ter mais técnica, não vai ter cantar mais sem unção, não vai ter pregar mais sem unção. Ferramenta vai ser lavada aqui nessa noite para a glória de Deus. Mas eu prego muito bem já. Mas eu canto muito bem já. Mas ferramenta lavada é sinônimo de glória de Deus no lugar. Quando você abrir a boca, a ferramenta lavada, o Espírito Santo desce e faz aquilo que Ele apraz. Então eles estavam lavando a rede. E Jesus observa isto. Estava lavando a ferramenta de trabalho. Então Jesus entra no barco de Simão Pedro
e pede para que ele se afastasse um pouco da praia. E o texto diz que Jesus se assenta no barco e começa a ensinar. E detalhe do texto: ensinar a multidão. Eu vos faço uma pergunta: onde que Jesus estava pregando? Dentro de um barco. Mas ele estava ensinando a multidão. Jesus não estava em grandes catedrais. Jesus não estava em um púlpito bonito como esse. Jesus não estava em igrejas lindas que existem por aí. Jesus estava dentro de um barco, de um púlpito simples, mas estava falando a multidões, porque o que atrai as pessoas e as multidões não são o tempo bonito. O tempo bonito pode ser até aconchegante, mas o que atrai a multidão é Jesus. Existem muitas igrejas por aí que a gente sai para ministrar, lindas, mas parece que Jesus não está no ambiente. Sabe o que precisamos? É voltar a Jesus e deixar Jesus entrar de novo nos nossos cultos. Eu vou falar de novo: é necessário nós deixarmos Jesus adentrar de novo nos nossos cultos. É por isso que as nossas igrejas têm sido vazias. Entra gente enferma e sai gente enferma do mesmo jeito que adentrou. Mas quando Jesus, ainda que esteja pregando dentro de um barco, num lugar simples, Jesus não precisa de grandes catedrais, Jesus não precisa de coisas luxuosas, Jesus só precisa de liberdade para adentrar e fazer aquilo que Ele precisa fazer. Ei, vamos trazer Jesus de novo para os nossos cultos. É Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade. Quando nós deixarmos Jesus adentrar nos nossos cultos novamente, aí você vai ver coisas extraordinárias acontecerem. Não vai precisar ninguém sair correndo atrás. As multidões entrarão por aquelas portas, porque Jesus vai estar tendo liberdade nos nossos cultos. Jesus está no barco, mas prega para a multidão. E a multidão ouve a voz do Senhor. E o texto diz que Jesus no barco, Jesus está pregando, Jesus está ensinando e a multidão está ouvindo. Só que Jesus, após acabar a mensagem e após acabar o seu ensinamento, Jesus vai dar uma ordem para Simão, que é justamente o versículo que nós lemos, o versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Quero ver se você está ligado na mensagem. Jesus está falando para Simão Pedro: faze-te ou volta-te para o alto mar. Se Jesus está dando uma ordem para Pedro ou para Simão, segundo o texto, para eles voltarem para o mar, o que é que eles têm que fazer? Entrar no barco. Só que no versículo de número 2, o que justamente Jesus avista ou vê é que eles estavam fora do barco. Ou seja, o mesmo barco que Simão Pedro acabava de sair é o mesmo barco que Jesus estava mandando ele subir. Eu sei que sair da posição para voltar é difícil. Sair do centro da vontade de Deus para voltar é difícil. Mas Jesus estava falando para Simão Pedro: entra, em outras palavras, dentro do barco novamente. Exerce teu ministério, exerce a tua chamada. Eu não sei se por um acaso existem pessoas aqui que abandonou o barco, mas Jesus está falando claramente aos nossos corações: entra para dentro do barco e volta para o alto mar. É porque no barco da tua decepção é o barco que Deus vai usar para exaltar o nome dele para a glória de Deus. Volta a exercer o chamado. Talvez você cantava e não canta mais
talvez você pregava e não prega mais, talvez existe alguém aqui que era líder de ciclo de oração e hoje não é mais, e por algum motivo saiu. Ei, volta-te ao alto mar, é a ordem que Deus está dando para esta igreja. Ah, mas foi a palavra que eu ouvi. Ah, mas Ciclano me ofendeu, eu fiquei triste, hein, querido? Ouça a voz de Jesus nessa noite, volta-te ao alto mar, entra dentro do barco novamente, exerce a chamada, volta a pregar, volta a orar, volta a cantar, volta a dirigir o ciclo de oração, exerce a chamada. Volta-te para o barco. Só que Simão Pedro vai ficar surpreso e vai dizer para Jesus: mestre, pescamos a noite inteira e nada pegamos. Detalhe do versículo: Simão está falando para Jesus que pescou a noite inteira ou toda. Detalhe: existem certos tipos de peixes que só se pega de noite. É por isso que Simão diz para Jesus: pescamos à noite, porque a estratégia de Simão, como bom pescador, é o quê? Só vou querer certos tipos de peixe. Só que naquela noite, a rede que Simão lançou, com táticas, com habilidades humanas, quando puxou, veio vazia. Parece que a ordem de Deus foi essa: peixes, não subam até a superfície, porque eu vou dar uma experiência para Simão, aleluia. Eu vou dar algo que ele nunca viveu. Eu vou dar uma experiência. Olha, deixa eu te falar algo aqui nessa noite, na autoridade de Jesus. Se você nessa noite decidir obedecer a voz de Jesus e voltar para o barco, você vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus, que todos irão ficar de boca fechada. Deus vai usar você de uma tal forma que peixes virão para a glória de Deus. Volte a exercer a chamada. Pescamos a noite inteira, mestre, nada pescamos. Nesse dia o peixe sumiu. A noite ficou mais escura. A habilidade de Simão não servia para nada. Então qual é a lógica? Vamos voltar, porque o dia está raiando. Só que Jesus, nesse dia de decepção, nesse dia de angústia, Jesus justamente resolve ir para o lado de Genezaré, para o lado da Galileia. E avista o que? 2 barcos vazios. E diz: Simão, volta-te ao alto mar. Volta-te. Aí Simão vai dizer: pescamos a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a tua palavra. Agora não é com as minhas habilidades, Senhor. Agora não é com a minha estratégia. Não é com a minha força. É sobre a tua palavra. Quantos acreditam que a palavra de Jesus é o suficiente? Ah, Jesus, eu vou falar aqui nessa noite. Nós não precisamos de táticas humanas. Sabe o que nós precisamos? De palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que faz o peixe vir na rede. É a palavra de Jesus que transforma, é a palavra de Jesus que cura, é a palavra de Jesus que tira, aleluia, o coração imundo e transforma. A palavra de Jesus é o suficiente. Lança a rede, Simão. Sabe quando as coisas vão começar a dar certo na sua vida? É quando você parar de fazer pela sua estratégia. É quando você parar de fazer pela sua habilidade, pelo seu intelecto, pela sua inteligência. Quando você ouvir a voz do mestre dizendo: pode ir, que eu serei contigo, aí é diferente. Lança a rede, Simão, sobre a sua palavra. E o texto diz que Simão lança a rede
Tiago, tem Tiago e João, junto com Simão. Pode perceber no texto, não é o barco de Tiago e nem João que pesca. É o barco em que Pedro estava, porque Pedro chamou os outros para ajudar, porque o barco ia a pique de tantos peixes que ele havia pegado. Quer ver o teu departamento fluir? Deixa Jesus entrar dentro do barco. Quer ver a tua casa ser próspera? Deixa Jesus entrar dentro do teu barco. Enquanto Jesus não estiver dentro do teu barco, você vai trabalhar, vai fazer, as coisas não vão dar certo, vai pescar, o peixe não vai vir, mas quando Jesus entrar dentro do teu barco, querido, haverá peixe de abundância, haverá resposta da parte de Deus. Eu não sei se você acredita nesta palavra, levante a tua mão, eu vou profetizar na tua vida nessa noite, haverá transformação na tua casa, haverá mudança no teu ministério, haverá mudança no teu departamento, quando Jesus estiver no barco, deixa ele entrar no barco. Glória a Deus. É simples, é deixar Jesus estar no barco. O barco é simples, é de madeira, mas se ele estiver, é o suficiente. O texto diz que eles pegaram tão peixes que chamou outro barco para ajudar, porque ia a pique, ou ia afundar. Porque todas as vezes que Deus abençoa alguém, as pessoas que estão à sua volta também são abençoadas. A bênção não é para você, querido, apenas para você. Entenda isso. Quando você abençoa as pessoas do ciclo da sua amizade, as coisas de Deus vêm natural para você. As bênçãos de Deus te acompanham e acompanham o seu ciclo de amizade. Então, Tiago e João estão ajudando. E o texto diz que eles vêm ajudar para o barco não ir a pique. Só que Pedro vai ficar tão chocado com o que está acontecendo, ou com o milagre que está acontecendo, que ele vai até Jesus no barco mesmo, se prostra e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, não sou digno. Sabe por que muitas das vezes o Senhor Jesus não resolve fazer milagres? É porque a gente é diferente de Pedro. Em vez da gente se humilhar, a gente quer a glória para nós. Tem gente que não pode pregar um pouquinho, que já, ei querido, se Jesus tirar a graça de cima da sua vida, você não é nada. Simão nos dá uma lição, que após um grande milagre, há um reconhecimento que ele não é nada. Porque quem é aqui é Jesus. É Ele que é. É Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que tem o poder. Nós não, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas Ele é perfeito. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é. Pedro se prostra, ô Simão. Jesus vai dizer uma palavra. Jesus não convida, pode ver no texto. Jesus não diz a ele: siga-me. Mas Jesus diz a ele hoje: serás pescadores de almas ou homens, conforme está a tradução da sua Bíblia. O texto diz que após a pesca eles foram para a beira do lago. Eles pescaram tanto peixe, foi tanto movimento, eles foram para a beira do lago. E está escrito que eles deixaram tudo e seguiu a
Jesus. Opa, pensa comigo. Mas após uma grande abundância de peixe, o coração dele não ficou preso aos peixes, mas preferiu seguir aquele que tem poder de realizar todo e qualquer milagre. Sabe quando Deus vai realizar um milagre em nossas vidas? Quando a gente parar de pedir as bênçãos e seguir aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. É mais ou menos assim, em vez da gente pedir, Senhor, me dá, realiza o milagre, me dá unção, me dá poder, é a gente dizer assim, Senhor, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero fluir da tua presença. Senhor, eu quero adentrar na sala do trono e ser mais íntimo do Senhor. Aí não vai precisar você pedir bênção, não vai precisar você pedir milagre, porque você anda com aquele que tem poder de realizar o milagre. É diferente, querido, quando você colocar Jesus no barco, o milagre vai acontecer naturalmente. Eles largam tudo, só que ainda não há. Jesus diz: hoje vocês serão pescadores de homens. Eles deixaram tudo e seguiram o Messias. O negócio foi tão diferente, irmãos, que eles deixaram a pesca, ou a ferramenta de trabalho humanas, para receber ferramentas espirituais. Aleluia, papai. Vou repetir. Eles deixaram redes carnais humanas para receber ferramentas espirituais. Porque ferramenta humana a gente precisa da terra, mas ferramenta espiritual a gente precisa só de Deus. A ferramenta que Pedro recebe foi tão extraordinária. A ferramenta que Pedro recebe foi tão espiritual, que a primeira pregação de Pedro, sem rede humanas, quase 3.000 almas, só na pregação da palavra de um homem. A pergunta que eu vos faço nessa noite é: vai decidir largar as ferramentas humanas para receber a ferramenta espiritual, ou vai continuar com as ferramentas humanas? A segunda pregação de Pedro com a ferramenta espiritual, com redes espirituais, quase 5.000 homens se converteram aos pés de Cristo. Nessa noite existem pessoas aqui que Deus está resgatando. A ferramenta que você perdeu está colocando sobre a sua vida novamente. Aquela autoridade que você tinha, aquela comunhão que você tinha, aquele prazer de estar na casa do Senhor que você tinha, a ferramenta que você usava com autoridade, hoje já não usa mais. O Senhor Jesus está dizendo: volta-te ao alto mar. Dessa vez você não vai pescar mais com ferramentas humanas, vai pescar com ferramentas espirituais. De ferramenta de Deus aqui nessa noite sendo resgatada e dada para você novamente. Eu não sei qual foi o motivo que você parou na caminhada de exercer a chamada, de exercer a ferramenta, mas nessa noite o Senhor está dizendo: toma de novo, meu filho, toma de novo, minha filha, lava a ferramenta